Quando nós estudamos intervalos de confiança, nós vimos que é possível também estimar intervalo de confiança para a variância. Quando a gente calcula a variância a partir de uma amostra, por essa equação, nós vimos que é possível definir um limite inferior e um limite superior para o intervalo de confiança usando a distribuição Q quadrada. Esse mesmo tipo de relacionamento pode ser usado para trabalhar com testes de hipóteses envolvendo variâncias ou desvios padrões. A hipótese nula será sempre que a variância de uma população é igual a um certo valor em particular, que nós vamos generalizar chamando de sigma zero ao quadrado. Sigma zero ao quadrado será um número. As hipóteses alternativas são: a primeira hipótese é de que a variância da população não é igual ao sigma zero ao quadrado, mas é menor do que o sigma zero ao quadrado. Nós vamos então rejeitar a hipótese nula e aceitar essa hipótese como sendo verdadeira se o valor da estatística aqui quadrada, calculado dessa forma aqui embaixo. N é o tamanho da amostra, S ao quadrado é a estimativa calculada com base na amostra, e sigma zero ao quadrado é aquele valor alvo que nós estamos testando. Nós fazemos essa conta e comparamos com um valor crítico que vem da tabela da distribuição Q quadrada, para 1 menos alfa, n menos 1. A outra hipótese alternativa é que a variância supera aquele valor crítico, sigma zero ao quadrado. Ela vai ser, então, aceita como verdadeira, essa hipótese alternativa, se o valor Q quadrado calculado superar este valor crítico. Veja aqui que há uma inversão. Em cima era 1 menos alfa, aqui é alfa. E, finalmente, nós temos a terceira hipótese alternativa, que a variância é diferente do valor-alvo, que nós vamos aceitar como verdadeira se o valor Q quadrado for menor do que o Q quadrado de 1 menos alfa sobre 2, n menos 1, ou o Q quadrado superar o valor crítico de Q quadrado de alfa sobre 2, n menos 1. Esse tipo de teste só é válido se a variável tiver distribuição normal. A distribuição Q quadrada, como a gente lembra, tem essa forma, ela é sempre não negativa e não é simétrica, porque nós estamos lidando com quadrados. Nós temos acesso, então, à tabela da distribuição Q quadrada, os valores aqui de alfa, 1 menos alfa, e diferentes graus de liberdade. Lembrando que o grau de liberdade é n menos 1. Problema 5. As variações de um determinado processo devem ser tais que o desvio padrão seja menor do que 0,50. Uma amostra aleatória de tamanho 15 foi retirada desse processo, que resultou em um desvio padrão da amostra de 0,64, que já é maior do que o 0,50. Com nível de significância de 0,05, é possível atribuir a diferença ao acaso e sustentar que o desvio padrão desse processo pode ser mesmo 0,50? Assuma que o processo é em distribuição normal. O parâmetro de interesse é o desvio padrão do processo. A hipótese nula é de que ele é igual a 0,50. Veja que a gente está formulando a hipótese com o desvio padrão e não com a variância. A hipótese alternativa é que o desvio padrão é maior do que o 0,50. Isso porque a amostra resultou num valor maior do que 0,50 e nós vamos testar se ele supera aquele valor alvo de 0,50. O nível de significância, o problema já deu. Nós vamos, então, rejeitar a hipótese nula e aceitar essa hipótese alternativa se o valor Q quadrado, calculado por essa expressão, superar o valor crítico Q quadrado de alfa, n menos 1. Vamos, então, procurar na tabela e vamos encontrar que o valor Q quadrado para 0,05 e 14 graus de liberdade é 23,68. Fazendo as contas, a gente calcula o valor do Q quadrado e encontra 22,94, que não supera o valor crítico. Conclusão: como 22,94 é menor que o valor crítico de 23,68, não é possível rejeitar a hipótese nula. Isto é, mesmo que 0,64 supere 0,50, que é o valor alvo,
essa diferença não é grande o suficiente para caracterizar uma evidência de que o desvio padrão do processo supera 0,50.